Olá, então, a todas. Vou me apresentar porque tem muita gente nova por aqui. Eu sou a Mari, a Mariana, né? Mas todo mundo me conhece como Mari. Eu sou uma nutricionista, sou nutricionista do feminino. E essa masterclass é uma forma de entregar o meu conhecimento, porque eu percebi ao longo dos anos, ao longo dos meus estudos, que nós mulheres não sabemos como funciona o nosso corpo. Profissionais da saúde, eu acredito que também estão vendo essa live, vocês também provavelmente não sabem. E por que que isso, né? Porque o nosso mundo, a medicina, a saúde em geral, é pautada no masculino. Então, hoje a gente vai ter uma masterclass especial sobre o seu ciclo. A gente vai falar bastante sobre como que funciona o nosso corpo, o que é melhor para o seu corpo. Então, assim, ó, pega papelzinho, caneta, anota, porque vai ser, assim, ó, uma entrega muito grande de valor. E no final a gente abre para as perguntas, tá bom? Deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? E fala aqui no chat se está vendo, por favor. Ótimo, obrigada. Oi, Vanessa, Eleni, ótimo. Então, vamos lá, gente. Nossa Masterclass é a Masterclass Seu Ciclo. Como eu já tinha me apresentado ali, eu sou a Nutrimari, eu acredito numa nova abordagem mesmo de saúde para o feminino, que confronta tudo que a gente aprendeu sobre saúde, dieta, exercício. Eu acredito nessa nutrição integrativa, que nutre o teu ciclo, os seus hormônios, as suas energias. Quando eu comecei a atender, eu atendia muito comportamento alimentar, só que eu comecei a perceber que aquela mulher que tinha compulsão alimentar, aquela mulher que tinha ansiedade, ela também tinha desequilíbrios, tinha desnutrição, de falta de nutriente mesmo. Então, eu entendo que é corpo, mente, energia. Corpo, mente, espírito. Tá sem som? Alguém pergunta se tá sem som, por favor? Não? Então tá. Ai, que bom. Então, nessa tríade, né, de corpo, mente e energia, que nasceu toda a minha metodologia de atendimento, que foi desenvolvida ao longo dos anos. E por quê, né? E por que que eu desenvolvi isso? Porque eu já fui essa mulher que eu vou ler aqui para vocês. Então, para quem é essa masterclass, tá? É para mulheres que não entendem o que é o ciclo hormonal, o feminino e como pode impactar sua saúde física e mental, porque eu já fui essa mulher. Para mulheres que usam método contraceptivo hormonal, mas não sabe o pós e contras. Para a mulher que deseja otimizar a fertilidade e engravidar. E para toda mulher que realmente sente que tem algo errado, que falta disposição, vitalidade, está cansada de ser ignorada pela medicina tradicional. Vou trazer alguns dados aqui para você, que é um pouquinho assustador, né, ao longo do tempo. E o que tu vai aprender hoje, tá bom? Então, hoje você vai aprender o que é ser uma mulher saudável, ter um ciclo saudável, conhecer o seu ciclo infradiano, o seu ciclo menstrual, como entender o seu ciclo menstrual, vai identificar cada fase, as suas necessidades, sintomas de desequilíbrio e práticas para começar a equilibrar e desintoxicar. E aí eu vou apresentar para vocês também a tríade de saúde do feminino, que é o meu método de atendimento, tá? E uma nova abordagem que eu estou trazendo para conseguir atender ainda mais mulheres com esse método. Isso aqui eu digo que é meu slide do terror, né? Porque você sabia que 5 milhões de mulheres sofrem de síndrome dos ovários policísticos e essas são as diagnosticadas. Tem inúmeras que não têm diagnóstico.
85% das mulheres vão desenvolver miomas até os 50 anos, que é um claro desequilíbrio hormonal. Uma em cada 10 mulheres sofre de endometriose durante os anos reprodutivos. 14 em cada 100 mulheres têm períodos intensos. 10% das mulheres enfrentam dores menstruais tão intensas que não conseguem realizar tarefas cotidianas. E aí vem aquilo, né? É uma dor tão intensa que não vão investigar o motivo dessa dor e geralmente a gente é o quê? Bombardeada com um monte de remédio e aí fica com medo desse ciclo, medo dessa menstruação. Até 50 milhões de mulheres sofrem de uma ou mais condições crônicas de dor negligenciada. Numa live que a gente fez, eu já falei para vocês que a gente leva em torno de 8 anos para um diagnóstico, que a gente precisa passar por mais de 5 profissionais para ter um diagnóstico assertivo. Mulheres têm o dobro de probabilidade dos homens de terem síndrome da fadiga crônica, cansaço, essa fadiga, e aí, consequentemente, a nossa saúde mental também é prejudicada. Mulheres representam até 90% de todas as pessoas com fibromialgia, uma patologia que é super difícil de diagnóstico e que muitas e muitas vezes são relatos e são vistos apenas como manha dessa mulher, né? Não como algo real. E 85% dos sofredores crônicos de enxaqueca são mulheres. Então, a gente sofre muito, é muita coisa na mulher para a gente ser ignorada. E muito dessas condições, elas são tratadas com medicação e principalmente com anticoncepcional. Por que isso, né? A gente é tratada assim porque, na verdade, nós somos isso aqui. Nós somos as nossas mudanças hormonais, nós somos as nossas emoções, nós somos criaturas em constante mutação. Essa é uma frase da doutora Julie, que ela tem um livro que eu gosto bastante, que se chama Mulheres em Ebulição, e nesse livro ela fala muito sobre os hormônios, né? Mas que nós estamos dotadas de remédios, e muitas vezes a gente não entende o porquê, justamente porque a gente não olha isso aqui. A gente não olha as nossas mudanças hormonais, que reflete na nossa emoção e todo o resto. A medicina, como eu vinha falando para vocês, e a nutrição tradicional, ela é baseada no masculino e em mulheres que não têm essas oscilações. Isso faz que muitos dos protocolos que a gente aprende na faculdade, tá? E eu não estou falando, não sei se aqui tem, mas eu tenho bastante Nutri, eu atendo Nutri e bastante Nutri me procura para ter essa abordagem, justamente porque a gente não aprende isso. E os nossos protocolos, eles são baseados basicamente no masculino. Então, protocolos ditos como saudáveis não são, de fato, saudáveis para a mulher, interferindo nesse equilíbrio hormonal, na fertilidade, disposição e saúde mental. Gosto sempre de trazer alguns exemplos de protocolos e não só de dieta, né? Mas excesso de jejum intermitente, super low carb, cetogênica como estilo de vida, que mais? Práticas integrativas, o milagre da manhã, poucas horas de sono, banho gelado, tudo isso que a gente vê por aí, principalmente em gurus, né? Homens falando para mulheres, tudo isso adoece, interfere nesse equilíbrio hormonal, nessa fertilidade, nessa disposição e na saúde mental, tá certo? E por eu já ter vivido tudo isso, eu recorro aqui para vocês, sabe por quê? Porque nós somos bombardeadas com isso aqui, a indústria da cura. São centenas de casos de mulher jovem que apresenta ciclo irregular ou acne, usa anticoncepcional. A mulher que tem ciclos muito dolorosos, uma série de outros sintomas, usa anticoncepcional. Mulher sexualmente ativa, precisa de método contraceptivo, anticoncepcional. Agora, na nova era, as mulheres com mais de 40 anos tá cansada, fatigadas,
ansiosa ganha um implante hormonal com testosterona, e muitas vezes não precisa disso, quase nunca precisa disso. A mulher quer o corpo da musa do Instagram porque ela viu aquele corpo, testosterona e outras coisinhas mais. Tá? Então, a mulher menopausada já vai direto para a reposição hormonal, muitas vezes sem nem ter preparado esse terreno biológico, e fica cada vez pior. Os níveis hormonais com uma mulher com anticoncepcional é isso aqui. Eles são nulos. Nós ficamos uma linha reta. Mari, mas isso não é bom? Eu não vou ter oscilação, eu não vou ter oscilação de humor, eu vou ficar uma coisa só. O que acontece é que essa coisa só, muitas vezes não é positiva. Existem inúmeros relatos, aumento de enxaqueca, falta de libido, tudo isso neste corpo, né? Então, essa coisa só vira muitas vezes um zumbizinho, uma coisinha assim. E aquele sangue que a gente tem não é um sangue menstrual, não é um sangue de renovo do corpo, né? É um sangue de privação. A gente a mulher, ela é uma forma muito boa para a indústria farmacêutica. O que a gente ganha, né, usando o anticoncepcional? Quero deixar claro aqui que eu não sou contra o anticoncepcional, eu sou contra a desinformação. Para minha paciente usa um método contraceptivo, um método hormonal, melhor dizendo, a gente arruma a casinha dela, né? Então, o que o anticoncepcional ele pode trazer? Problemas digestivos, como intestino permeável, problemas de pele, queda de cabelo, alteração de humor, ansiedade, baixo libido, secura vaginal, problemas nos períodos ausentes, dores de cabeça, deficiência de minerais graves. Então, hoje a gente sabe que uma mulher que usa anticoncepcional, ela tem menos folato, menos magnésio, zinco, complexo B, vitamina C. O DIU de cobre, que ele não é hormonal, ok? Mas ele baixa alguns níveis também, diminui nível de zinco, aumenta nível de cobre, então a gente fica mais suscetível àquele metal pesado que está no nosso corpo, aumenta risco de diabetes, aumenta distúrbio de tireoide e câncer. É muita coisa. Não é que você nunca mais usar, porque ele foi importante para a nossa geração, né? Principalmente as mulheres de 30 a mais. Só que falta desinformação. Talvez se você soubesse de tudo isso, você poderia escolher melhor. Você poderia ver outras formas, muitas vezes, de não engravidar, como muitas vezes é o caso, ou melhor, outras formas de tratamento para o seu caso. Porque SOP, endometriose, não se trata com anticoncepcional. A gente precisa dar uns passinhos para trás. Nós somos ótimas consumidoras para a indústria farmacêutica, né? Então, eles se aproveitam dessa nossa vulnerabilidade, da nossa desinformação, da nossa desconexão com o feminino. Nós usamos anticoncepcional de forma crônica. Nós mulheres somos as que mais usam o hormônio da tireoide, que é uma patologia predominantemente feminina. Nós temos os remédios de cólica, anti-inflamatórios, nós somos 85% das consumidoras de remédios para enxaqueca, somos 70% das consumidoras de ansiolítico e antidepressivo. A gente usa bastante essa indústria, né? Então, vale a pena a gente estar sendo enganada esse tempo todo e não usar de práticas naturais para cuidar. Mas hoje eu te digo que chega. Chegou a hora da nossa revolução do feminino cíclico e eu tô aqui, ó, falando igual uma papagaia para todo lugar. Muitas de vocês já me acompanham nas redes sociais. E esse ano de 2025 eu vim para botar essa minha boca mais ainda pro trombone, porque eu quero que isso aconteça. Chega, gente, chega da gente achar que é normal. E eu trago isso porque eu vou fazer uma unha, eu vou fazer um cabelo, eu vou comprar uma roupa, eu falo sobre feminino, eu falo sobre ciclicidade e não tem ninguém
que não se espante ou que fique chocado, porque não teve esse conhecimento. Então, hoje, vocês que estão vendo essa masterclass, eu chamo para vir junto comigo. A gente se tornar uma revolução realmente desse feminino cíclico e as profissionais que estão me acompanhando também para fazer parte disso. É hora da gente despertar o seu superpoder, que é nutrir esse seu ciclo, nutrir isso e não só colocar mais um remedinho para dentro. Isso tudo faz sentido para vocês? Vocês tinham noção que o anticoncepcional podia trazer tanta deficiência de nutrientes? Coloquem ali no chat para me saber. E afinal, né? O que é ser uma mulher saudável? Mari, a gente fala tanto, né? Mas o que é ser essa mulher saudável? Quando a gente fala quando a gente vai no hospital, qualquer coisa, nós temos os sinais vitais. E os sinais vitais, eles são a frequência cardíaca, é, a frequência respiratória, a pressão, a temperatura também e o ciclo menstrual. Isso aqui, gente, é muito recente, tá? Não tinha até alguns anos atrás sobre isso. Então, depois eu até boto no grupo, se alguém quiser, saiu há pouco tempo um guideline que o ciclo menstrual é uma forma, um sinal vital dessa mulher. Então, ele tem que ser perguntado quando a gente vai para uma consulta, ele tem que ser perguntado quando a gente vai receber um diagnóstico, porque ele interfere muito e ele geralmente é a causa raiz de muito dos nossos problemas. Mas, Mari, como saber que eu sou saudável e bem nutrida? Aqui é uma panorama, né? Como é? Dá pra gente, às vezes, gabaritar tudo? Não dá. Mas, para você saber se você é saudável e bem nutrida, você tem que ter esses fatores. Você tem que dormir bem e profundo. Se você está com insônia, tem algo que está errado. Você tem que acordar bem, se sentindo disposta. Sua energia tem que estar estável o dia inteiro. Não adianta ter energia até as 3 da tarde e depois viver tomando café. Não tem que ter aquela queda de energia depois do almoço. Se tem algo que está errado em você, nos seus hábitos, nos seus hormônios. O cabelo tem que estar forte, ele tem que estar hidratado. Pele sem acne, sem mancha, porque acne, melasma, tudo isso mostra inflamação do nosso corpo. Tem que manter um peso saudável facilmente. Isso não quer dizer que é um peso super magro, porque a gente tem os biotipos, né? Mas é um peso saudável, não pode ficar engordando só com o ar, né? Ou também, fiquei nervosa, perco peso, perco peso. Isso também mostra um desequilíbrio desse corpo. Tem que ter um libido saudável, tá? E quando eu falo de libido saudável, gente, não é o libido que os filmes pornôs muitas vezes mostram, né? Então, hoje a gente sabe que essa pornografia hoje está destruindo muito até mesmo a relação dos casais, a relação desse homem, né? Mas ter um libido saudável é um libido onde que tu entenda que tem fases do teu mês que você pode sentir mais desejo e outras não. Que o nosso corpo, nós somos animais, né? E o nosso libido foi feito para procriar. Não foi feito para ter prazer, porque nós somos animais, tá? Então, a gente entender este libido, nós temos que ter libido. Então, libido, quando a gente fala, é físico, mas também emocional, né? Então, tem que ser essas duas coisas ligadas. Tem que ter de 1 a 3 evacuações ao dia, mas de forma consistente, forma boa, né? Na escala de Bristol, que a gente chama. Uma boa digestão, sem inchaço abdominal. Então, se tu tá tendo inchaço abdominal, alguma coisinha tá errada aí. A mão e o pé tem que ser sempre morninho, não pode ser gelado. Se tá gelado, a gente já tem desequilíbrio hormonal também. A temperatura, a mesma coisa.
E um ciclo saudável menstrual, né, irregular, um ciclo regular, que não tenha nem seja muito curto, nem muito longo, e nem que fique falhando também, tá? Mas Mari, então o que que é um ciclo menstrual saudável, né? A gente fala tanto, cada mulher tem uma forma. A gente sempre usa como exemplo um ciclo de 28 dias. Esse é o mundo perfeito. Mas apenas 13% das mulheres têm aquele ciclo de 28 dias que a gente aprende. Mas a gente tem que ficar o mais próximo de 28 possível. Ciclos de 21, 22 são ciclos muito curtinhos. Ciclos de 35, 36, mais que isso, são ciclos muito longos, tá? Então, quanto mais perto de 28, é melhor. Uma ovulação regular também, sem sintomas, então sem sentir muita dor nessa ovulação, tudo isso é muito importante. Mínimo ou nenhum sintoma de TPM, a gente sabe que tem uma fase do mês que sente mais desânimo, mais cansaço, mais irritabilidade, mas tem que ser isso mínimo, não pode ser algo que atrapalhe a sua vida. Um sangramento saudável também, não podemos perder fluxo demais e nem ter fluxo de menos. Então, mulheres que menstruam de 2 dias é muito pouco, a gente tem que olhar a causa raiz disso. Um ciclo tem que vir regular, mais ou menos, sempre no mesmo dia, na mesma época. Tem que ser de cor vermelha viva, uma cor bem forte, a gente vai falar sobre isso. Sem coágulos grandes, coágulos pequeninos é normal, mas um coágulo de uma moedinha de R$ 1 já não é legal, temos que investigar. O fluxo, uma média de 6 a 8 colheres de café, dá em torno de 80 ml. Fluxos muito intensos, pode ser de 160 a 400 ml, isso aqui essa mulher está se desnutrindo, né? Então a gente tem que ficar olhando por aí. Então, o ciclo menstrual saudável, ele tem que entrar dentro dessas características, tá? A gente também vai falar um pouquinho de sangue menstrual, é uma coisa que muitas vezes a gente não olha, a gente não repara, mas a gente tem que começar a observar isso, o seu corpo fala. Sempre lembra disso, corpo fala. Então, quando tá um sangue bem vermelhinho vivo, é um revestimento uterino bem saudável, tá bem legal. Quando ele tá mais rosinha, clarinho, alguma coisa, pode ser anemia, perda de peso, estrogênio baixo, tá? Então temos que olhar. Quando tá muito marronzinho, ele pode ser um sangue muito antigo, que estava preso, tá? Um sangue antigo, uma gravidez, pode estar associado a outros sintomas, então tem que investigar. Um sanguezinho laranja, mais alaranjado, sinal de infecção. Um sangue preto, um sangue muito escuro, muito preto, é um sangue antigo, pode ser um aborto espontâneo, tem que consultar um médico, olhar. E às vezes um sangue mais azul, mais arroxeado, gente, sério, ele tem sangue mais roxo, assim, tu vê que tem um fundinho mais rosto, certeza que é o de predominância estrogênio, com alto estrogênio. Então, tem que olhar bem direitinho. O jeito melhor de se olhar é usando aqueles copinhos menstruais. Mas se não, se tu trocar o absorvente de forma mais frequente, a gente consegue verificar isso também, tá bom? E essa fotinha aqui eu adoro, se vocês quiserem, tire um print para depois vocês ficar comparando, tá? Tá por ml. Então, aqui em cima, aqueles protetor diários, aqui no meio é o absorvente normal, e embaixo o absorvente noturno. Então, olha só, se você troca, às vezes eu tenho um paciente que troca 5, 6 absorvente noturno, 5 vezes 35 ml cheio, é coisa, né? Então, a gente tem que ter um fluxo não tão cheio assim, porque senão a gente está perdendo muito nutriente. Ter fluxo intenso não é normal e é muito interessante porque eu tenho um paciente que ela passou a vida inteira com fluxo alto
E ninguém tinha perguntado para ela era normal aquilo, porque era o único fluxo que ela entendia, de ficar 8 dias menstruada com fluxo muito inteiro, dormir de absorvente noturno, às vezes, muitas vezes, usar uma fralda, tudo isso porque era essa forma que ela entendeu, tá? Então, isso aqui é muito legal para vocês entenderem mais ou menos o que vocês estão perdendo de sangue. Se tá vindo pouquinho, se tá vindo bastante no primeiro fase do ciclo, tá? E se tiver perdendo muito, gente, não é normal, não se acostuma com isso. Olha, vamos ver o que a gente consegue fazer, senão a gente sabe que precisa suplementar mais. Mulheres que têm endometriose é um pouquinho mais complicado a gente ajustar isso, mas saiba que se tu tá perdendo muito sangue, a gente precisa repor. Então, a gente precisa repor via alimentação, suplementação, tudo isso, tá? Então, assim, se vocês quiserem, tire um printzinho dessa tela para vocês fazer o cálculo de quantos ml, mais ou menos, de sangue você está perdendo por menstruação. Isso aqui é uma coisa muito séria, tá, gente? Porque eu perco cada dia, toda semana, tá? Toda semana no meu consultório tem uma mulher anêmica, porque tá perdendo sangue pelo fluxo menstrual, aí tá com a ferritina lá embaixo, tá bom? Então, agora que vocês já sabem o que é um ciclo saudável, o que não é um ciclo saudável, a gente vai falar disso aqui, das nossas polaridades, do masculino e do feminino. Existem vários ciclos na nossa vida. O ciclo circadiano, que é um ciclo de 24 horas, que todas nós vivemos, é o acordar até o dormir, esse ciclo do sol e da lua que a gente vive. E tem os ciclos infradianos, que são ciclos maiores de 24 horas, que são, no nosso caso, de 28 dias, que é o nosso ciclo lunar, o ciclo menstrual, por aí vai. O homem, ele é o ciclo circadiano. Essa é a forma. Porque o homem acordou e dormiu, no outro dia tá novo. Tá a mesma coisa. Lembra do gráfico do anticoncepcional, que é uma linhazinha? Então, o homem é assim, né? Ele tem, na fase da vida dele, que desce a testosterona, ok? Mas durante todo o mês, é uma linha reta. Porque o hormônio predominante dele é a testosterona, tá? Então, eu sempre falo que o homem é o quê? O homem é o sol, né? O homem é o sol. Acordou, no outro dia, o sol tá lá no céu. Às vezes está encoberto de nuvem, às vezes está alguma coisa, mas ele está no céu brilhando. Já a mulher não. A mulher é a lua, porque ela tem um ciclo de 28. Ela passa por 4 fases no nosso mês. Então, esse homem é reto, é estático. Nós, mulheres, já não. Somos cíclicas. E essas alterações hormonais, elas influenciam no nosso cérebro, na nossa glicose, no nosso corpo, em tudo. Então, o homem, ele é de uma energia muito mais estável, uma energia muito mais resiliente ao estresse. Os nutrientes dele é mais para energia externa, para o que é de fora. Os homens, eles são muito mais analíticos que nós mulheres. Então, mas nós mulheres, o que somos? Nós somos muito mais dinâmicas, somos mais sensíveis, somos mais empáticas, e a nossa energia, o que a gente se alimenta, né, é muito mais para o interno. Então, aqui está muito claro, mas muito claro, que nós não podemos nos igualar com os homens, né? Que essa igualdade é muito cruel. Foi uma historinha que nos contaram, não sei lá quem que queimou os nossos sutiãs, mas a gente não é igual a eles. Fisiologicamente e energeticamente a gente é diferente. Então, agora você vai saber que o seu ciclo de vida é um ciclo infradiano, que são ciclos maiores de 24 horas, tá? E o que tem nesse ciclo? Aqui é uma fotinho, gente, de um modelo de uma mulher com um ciclo de 28 dias, que é o ciclo ideal do mundo. Lembra que esse ciclo só 13% das mulheres têm? Eu, por exemplo, não tenho ciclo de 28 dias, o meu ciclo é de 26, por aí. Então, o que a gente quer?
que o nosso ciclo seja o mais próximo de 28 possível. É isso que a gente trabalha. A gente vai aprender cada fase, mas não é estático, né? Você que vai sentir, cada mulher tem a sua. Então, se você menstrua menos, se você menstrua mais, eu tenho uma menstruação um pouquinho mais curta, minha menstruação não passa de 4 dias, então a minha ovulação é um pouquinho mais antecipada, tá? Então, a gente tem que olhar isso, tá bom? Então, não tem certo nem errado. Porém, atenção para as mulheres que estão com ciclo de 21, 22 dias, ou ciclos muito maiores, de 35 dias. Tem que ligar já o alerta, porque tem um desequilíbrio hormonal por aí, tá bom? Nesse gráfico, eu gosto de botar minhas menininhas ali, porque quando a gente fala de ciclo menstrual, eu posso trazer a medicina chinesa para vocês, que é as estações do ano, e também os arquétipos, né? Que a gente fala com os arquétipos da anciã, da donzela, e também as fases lunares. Quando eu vou explicar isso nos meus cursos, eu trago tudo isso, porque é muito legal para você conseguir compreender. A ginecologia natural traz muitos arquétipos também, então eu sempre boto as minhas menininhas os arquétipos. Mas tive um questionamento para quem usa hormônio ou para quem está na menopausa, o seu ciclo infradiano, esse ciclo, já que não usa hormônio ou está na menopausa, não tem mais esse hormônio, você vai usar a da ginecologia natural, que é a lua, fazer a sua ciclicidade conforme a lua, tá bom? Então, por isso que eu falo, toda mulher é cíclica. Se você está usando nesse momento hormônio, você do estrogênio e progesterona, você não tem mais essa oscilação. A gente aí pode ter desequilíbrios hormonais da tireoide, desequilíbrios hormonais de insulina, de cortisol, mas essa curva de estrogênio e progesterona não tem mais. Vai estar lá igual o primeiro slide, que era uma linhazinha reta. Mas você tem energias. E aí a gente vai usar na fase da lua. Você vai olhar literalmente para o céu para fazer. Eu sou muito conectada com a lua também, tá? Então, esse mês ela bem conectou, tô bem certinha com a lua. Então, eu sinto assim que a minha energia, a minha disposição, tudo muda quando eu tô conectada. As luas interferem nas marés, tá, gente? As luas interferem nas nossas águas internas. A lua também, ela é um guia dessa nossa ciclicidade. Tem alguns questionamentos, um exemplo, mulheres que usam anticoncepcional não seriam para sentir TPM, só que 90% das mulheres que usam anticoncepcional no meu consultório sentem TPM. E aí, qual é a explicação dessa? Para a medicina tradicional, ela é louca, retardada, tá falando besteira. Mas para a ginecologia natural é a lua, a gente tem as nossas energias, tá? Então a gente também não fica tão alta assim, tá? Então aqui, nesse ciclo, você vai ver um exemplo, tá, gente, é de 28 dias. O primeiro dia do teu ciclo menstrual começa, então é o dia 1. Para quem não tem ciclo, é o primeiro dia da lua nova que começa o seu ciclo. Então, deu a lua nova no céu, ok, aqui começa o meu ciclo, dia 1 do ciclo, tá? Geralmente, nessa menstruação, ela pode durar de 1 a 7 dias, né? Depois vem a outra parte, que é a fase folicular, o ápice é a ovulação, depois a fase lútea, que é a conhecida também muitas vezes como a fase da TPM, e depois começa tudo de novo, a ovulação. A gente vai ver agora cada uma dessas fases, tá? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, para a gente não se estender muito, mas vai ser bem legal para vocês aprenderem de uma vez por todas. Aqui, antes de a gente sair, se você quiser também tirar um print desse hormônio, eu não vou ler desse slide, eu não vou ler tudo, mas para você entender que para acontecer isso aqui, ali em cima,
três hormônios, tá? Vocês estão vendo aqui três hormônios: estrogênio, progesterona e testosterona. A gente é cheia de hormônio, tá? Mas para o ciclo, esses três são o suficiente para a gente. Então, o estrogênio, ele é um hormônio do dinamismo, da função cognitiva, da manutenção do peso, do metabolismo saudável. Ele em equilíbrio. Ele em excesso, ele é um hormônio que é ligado ao câncer de mama, que é ligado às dores da endometriose e tudo mais, tá? O estrogênio também em queda é causador de osteoporose, de doença cardíaca, da menopausa, da falta de libido, então tudo isso. Então sempre hormônio em equilíbrio. Já a testosterona, a gente aparece, é um hormônio que é predominantemente masculino, mas que nós mulheres precisamos ter. Ele aumenta a força muscular, a força óssea, ajuda no desejo sexual. Ele também, ele fortalece a nossa confiança, a nossa assertividade. Então, por isso que às vezes a gente tem tanto homem, mais ou menos, que se acha, né? É por causa da testosterona dele, gente. Ele tá assim, ó. Mas nós temos o ápice desse hormônio na nossa ovulação. Então, isso é muito importante porque o treino vai ficar melhor. Isso aqui, ó, que eu tô fazendo é muito melhor, porque eu estou indo para minha fase ovulatória, a minha testosterona começou a subir, então a minha confiança, a minha assertividade tá muito melhor. Já a progesterona, ela é um hormônio da segunda fase do nosso ciclo, a gente vai ver. E ela traz calma, ela traz sono, ela é reparador. Por isso que mulher grávida, no primeiro trimestre, tem tanto sono, fica tão zen, assim, meio, parece que o mundo está acabando, por causa da progesterona, que ela é muito importante na nossa gravidez. Mas, se a gente não engravida, onde que ela é importante? Para a nossa TPM, para a gente não ficar bem doida quando cai o estrogênio, tá? Então, ela envolve nessa produção de serotonina, que é do hormônio bem-estar, mantém a nossa função imunológica muito boa. Então, se a mulher está ficando sempre doente depois da ovulação, é porque essa progesterona dela também está baixa. Ela ajuda no nosso equilíbrio do açúcar do sangue, aumenta a elasticidade e vitalidade da pele, tá? Então, a progesterona é muito importante. Esses aqui são os três hormônios que eu mais pego de perfil de desequilíbrio hormonal, tá? Progesterona, lá no pé, geralmente, tá? Sempre no pé. A testosterona, muito pelo contrário, às vezes acho que a testosterona é mais baixa em mulher, mas muitas vezes nas meninas de SOP, ela que é o mais alto, então a mais responsável por queda de cabelo, por acne aqui, por pelo facial. E o estrogênio é o excesso desse estrogênio, porque antes dele cair na menopausa, na perimenopausa, que é o que antecede, ele sobe e deixa a gente bem doida. Eu acho que vocês estão vendo agora muito se falar de lipedema, né? E tá aparecendo um boom de lipedema, várias mulheres sendo diagnosticadas, mulheres de mais de 30 anos. É justamente por esse bonitão aqui. E por que elas estão sendo diagnosticadas agora? Por causa que tá vindo a perimenopausa e esse corpo tá sendo muito mais inflamado, tá bom? Então, tire um printzinho disso aqui para vocês, depois ler com calma e entender, tá bom? E os indicativos que a gente está com desequilíbrio hormonal? Disfunção da mitocôndria, ou seja, o metabolismo não responde, desbiose intestinal, vaginal, então, assim, muita mulher com muita candidíase, muita infecção urinária, temos um problema hormonal, a acne, infertilidade, menopausa precoce, a SOP, a endometriose, o fígado com inflamado, um excesso de toxina, uma comunicação do cérebro e dos hormônios é muito importante, então essa mulher está com mais estresse físico, mais estresse emocional, insônia também, depressão, ansiedade, então tem muito a ver. Eu sempre falo, né, que a ansiedade é emocional, mas ela é química também, né? O meu TCC na faculdade foi sobre isso, justamente porque é muito cruel para uma pessoa que sofre de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, tratar somente o emocional, porque às vezes é químico e ela precisa de ajuda, precisa de nutriente para isso.
tá? E um metabolismo que não responde, que é mais não responsivo, tá? Botei aqui que o uso da pílula anticoncepcional por muitos anos, ou também sendo usado, ele está por trás de todos esses impactos negativos, tá bom? Não quero que vocês parem de tomar pílula, vou rasgar tudo, vou parar de usar, tem que fazer desmame, gente, pelo amor de Deus. Mas eu quero muito que vocês façam isso para frente, sabe? Conversem com as mulheres que estão ao redor de vocês. Hoje eu achei tão legal, até eu falei com uma mulher e ela disse, ai, eu vi a tua live e falei com as pessoas aqui do meu serviço, como isso tem a ver? E é isso que eu gostaria que vocês levassem, tá? E profissionais da saúde que estão me assistindo, os nutris, queridas, vocês não aprenderam isso na graduação, tá? Tudo bem, e mais agora chegou a hora de você aprender, né? Não dá mais para dizer que não existe isso. Então, a gente precisa perguntar para essa mulher, precisa levar em consideração, porque se você ficar só fazendo dietazinha de caloria, você vai perder essas mulheres e vai deixar elas adoecidas, tá bom? Então, a gente precisa olhar para isso também. E aqui, gente, é um outro gráfico que eu trouxe para a gente explicar esse exemplo de 28 dias do ciclo hormonal, tá bom? Então, aqui, ó, separadinho, acho que fica mais fácil. Um pedacinho é a menstruação, o outro pedacinho é a fase de proliferação, que é onde a gente vai ovular, o meio é a ovulação, e a outra parte aqui a gente chama de fase secretora, mas é a fase onde vai secretar, né? Que é, vamos pensar assim, que está preparando o teu corpo para começar de novo o ciclo menstrual, que aqui é conhecida como a TPM. Mari, meu Deus, a TPM é mais tempo de 7 dias. Ela é dividida, a gente sente mais no final. Mas eu conheço muitas mulheres que estão com um desequilíbrio hormonal tão forte, que o que acontece? Fica ruim na menstruação, ovulou um pouquinho ali, ou não ovulou, ou fica mais ruim mais 15 dias, né? Quem conhece? Sempre tem alguém que conhece assim, que fica uma semana boa no mês, tá? Então, a gente vai falar sobre a menstruação. Então, ela é de mais ou menos de 1 a 5 dias, mais ou menos. Mulheres que têm endometriose, geralmente elas têm um pouco mais de dia, por causa desse corpo que é mais inflamado. Então, como ele começa? Quando começa a sangrar, algumas mulheres têm escapes antes do ciclo, sai uma borrinha marrom, aquilo não é menstruação. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia de sangue vivo, tá bom? Todos os teus hormônios na menstruação, eles estão em baixa, a não ser o FSH, mas a gente não vai falar sobre ele, as profissionais vão saber. E aí, tá tudo embaixo, tá tudo embaixo. O que que tu fica? Tu fica sem energia, meu amor, porque os hormônios, o estrogênio, que te dá serotonina, que dá disposição. Então, a tua serotonina, a tua disposição é feita de estrogênio também, tá? Então, nesse momento, tá tudo em baixa. O lado analítico do seu cérebro e o lado sentimental do seu cérebro, ele tem melhor acesso um ao outro. Então, o que que isso quer dizer? Que na menstruação você está sem interferência de hormônio. Então, ele é muito bom para você avaliar situações. O foco é muito mais interno, então tu tem que silenciar um pouco o que está fora, focar mais no interno, e tem um termo que é sangrar suas ideias. É que quando você tem alguma ideia, alguma coisa muito importante que tu tem que pensar, que tu tem que analisar, ponderar, tu não faz nas outras fases, tu espera, sangra nela, na fase menstrual, pensa nela para te tomar uma decisão, porque aí você vai estar nula, você não vai estar nem de mais com estrogênio, testosterona, nem de menos como lá na fase lútea, tá? Então você vai estar neutra nessa fase. Logo depois da menstruação, a partir do terceiro, quarto dia, os hormônios começam a subir. E essa primeira subida é de estrogênio e de testosterona, tá? Então, os folículos, eles começam a caminho da ovulação. Os nossos folículos, todos eles estão com a gente desde que a gente nasceu, tá? Então, ele estava dormente lá no nosso ovário,
e leva por volta de 100 dias para chegar lá para a fecundação, para a ovulação. Então, quando a gente fala de uma mulher que quer tratar fertilidade, ela tem que, então, tratar pelo menos 100 dias antes, né? Por isso que a gente fala, venha 3 meses antes para a gente fortalecer esse folículo, porque ele estava dormente e ele leva 100 dias para acordar, assim dizer. Nesse momento, quando os hormônios começam a subir, começa esse recrutamento de folículo, a energia do teu corpo, ela consegue ficar mais concentrada, né? Então, a ovular. Na lua, esqueci de falar a lua na menstruação, a lua é a lua nova, né? A lua do renovo. Então, a lua fica toda nova para ela começar o novo ciclo, assim como a menstruação. Menstruação, o que que é? Sai tudo que era velho, endométrio velho, para começar um novo ciclo. Nessa fase que começa a crescer o nosso estrogênio, que é a fase pré-ovulação, a fase folicular, de recrutação de folículos, é a nossa lua crescente também. Então, a gente está crescendo, a gente está mais criativa, a gente está aberta ao novo, tá às vezes um pouquinho mais sensível para o estresse ainda, mas tu começa a ter mais energia e disposição. Então, são boas fases do mês para te começar a fazer um treinamento, para você começar a fazer um planejamento. São uma boa fase porque você vai ter cérebro para isso e energia também para isso, tá? Depois, no meio do mês, o ápice do seu mês é a ovulação. O teu corpo, da menstruação até a ovulação, ele vai trabalhar para você ovular. Depois da ovulação para o outro lado, é trabalhar para você engravidar. É isso que ele quer, tá? Então, a ovulação, ela pode acontecer entre o 13 e o 17 dias, que tem mulheres que têm ovulação mais tardia. Esse folículo amadurece, esse óvulo ele pode ser fertilizado em até 24 horas, por isso que quando ele é liberado, a gente sempre fala em torno de 3 dias da probabilidade da gravidez. E isso aqui é muito interessante, porque como nós mulheres não conhecemos, quando a gente vai para a vida sexual, a gente já usa anticoncepcional, mas a gente tem uma probabilidade de engravidar de 3 dias no mês, no máximo assim 4, né? Então é muito pouquinha a chance. Também, então, é a falta de conhecimento dessa mulher, né? Nesse momento, que é o ápice de explosão, o pico de explosão, logo depois ele começa a cair esse estrogênio, começa a formação de outros sintomas dentro do nosso corpo. O foco do nosso corpo agora é preparar para uma gravidez, então ele começa a produzir progesterona, que é aquele hormônio do bem-estar que eu falei. Nesse momento, o teu cérebro começa a mudar, gente. Sério, é muito... os centros verbais, sociais do seu cérebro, eles são estimulados nesse momento. Então, é um bom momento para conexão com a comunidade, para ser magnético. É um momento que a gente tem mais libido. Lembra que nós somos animais. Então, é o momento, literalmente, do nosso cio. É onde a gente tem mais libido. A gente pode ter alguns sintomas, tá? Como dor próximo do ovário, porque a gente sente o aumento do libido, a vulva pode ficar mais inchada, a gente pode ter mais retenção de água por causa desse aumento de progesterona, pode ter um nível de energia maior, visão, olfato pode ficar mais aguçado, sensibilidade na mama, tá? Na pele também pode ter por causa dessa desbalanceamento hormonal. Então, aqui nesse momento do mês, é muito importante. Mari, não estou sentindo nada disso. Não sinto energia, o meu mês está todo uma porcaria, libido nem pensar, você tá com desequilíbrio hormonal. Provavelmente, o que está acontecendo? Você não está ovulando. E aí, a gente tem que descobrir o porquê. Será que é falta de vitamina? Será que é desequilíbrio hormonal? Será que é uma doença autoimune? Não sei. A gente tem que descobrir, porque se tu não está sentindo isso, você está tendo ciclos anovulatórios. Mulheres que têm ciclo muito curtinho, pode ser que esse não está ovulando, tá? E como saber, Mari, como monitorar a minha ovulação? A gente pode monitorar para saber se tu está ovulando ou não, através de temperatura,
através do muco, através do colo do útero, tem testezinhos de farmácia que a gente usa, tá? Temperatura é bem legal, a temperatura muda, mas eu gosto bastante do muco e desses testezinhos aqui de farmácia que a gente faz, que é como se fosse um testezinho de gravidez, só que ele mede o LH. Então a gente começa a fazer em cerca do dia 8 e fica 8, 9, 10, 11 fazendo, tá? Pra gente ver. E aí, meus amores, você estava na sua lua nova, estava ali caidinha, começou a crescer, entrou no seu ápice da sua ovulação, que é a sua lua cheia, você brilhou, e agora? Você fica brilhando, você fica no seu ápice, é, pegando muito peso, tudo isso? Não, você cai, você começa a cair de novo. E aí vem a descida da nossa montanha-russa, que vem a ser a segunda fase, a terceira fase do nosso ciclo, né? Que é a fase lútea, que é a fase do preparo para a gravidez, tá? Já, o que o nosso corpo pensou? Essa doida ovulou, é para ela ter engravidado. Não engravidou? O que vai acontecer? O teu corpo, ele acaba tendo pico desse estrogênio para mais formação de útero. Começa o teu corpo a movimentar todo, te preparando para receber um bebê. É isso que a tireoide estimula, aumenta a temperatura do corpo, o fígado trabalha mais, maior metabolização e detoxificação de hormônio, tudo isso para dar suporte para a gravidez. Só que aí, se você não engravidou, tudo isso vai começar a despencar, e aí que vem a TPM. A TPM é o quê? É a queda de novo de todo esse hormônio que o corpo preparou para vir um bebê. Não veio nada, né? O corpo aí não me deu bebê, porque a única coisa que o teu corpo quer é que tu tenha um filho. Desceu tudo de novo e começa uma TPM. Então, quando está muito desregulada, é porque teve pouca progesterona para manter um bom nível. Então, o que gera pouco ficou mais ainda. Então, vem uma TPM bem cruel, tá? E aí, nessas ondas hormonais, nessas fases hormonais, tudo isso que acontece nesse slide aqui, ó, que tem tudo inteiro, cada momento desse ciclo, meu amor, você é uma. Você tem desejos diferentes, você produz de maneira diferente, você se olha, se alimenta de maneira diferente. E quando tá tudo muito ruim, né? Quando tá tudo muito complicado, é porque tá com muito desequilíbrio. E quando eu criei o meu método, foi justamente porque eu percebi que isso não acontecia só comigo. E que era tão cruel comigo eu querer ser a mesma pessoa o mês inteiro, e isso é impossível de acontecer, tá? E aí me tornou muito para como ser uma profissional melhor, porque se eu não sou a mesma o mês inteiro, por que as minhas pacientes têm que seguir também o mês inteiro igualzinho, né? E aí, meu anjo, hoje, o que a gente faz? Como se tornar essa mulher cíclica, Mari, que tu fala tanto, né? Como que fazer isso? Primeira coisa, tu tem que ter hormônio equilibrado, né? Então, quando a gente equilibra esses hormônios, a gente tem estratégias para fazer, mas para se tornar uma mulher cíclica, você tem que ter hormônio equilibrado. E aí, a gente precisa o quê? Equilibrar esses dois aqui, estrogênio e progesterona. São eles os principais hormônios que precisam ser modulados e que o meu método é baseado justamente nesses dois, tá? Nesse estrogênio e nessa progesterona, que precisam estar bem reguladinhos, bem equilibrados. Então, o meu método, ele se chama Tríade do Feminino Cíclico. E o que hoje eu faço em consultório com as minhas pacientes? Eu divido o plano dela de tratamento em 3 fases. A tríade, a trilha 1, a gente vai entender os hormônios e resetar esse corpo. A gente precisa fazer um processo de detoxificação nessa mulher. A trilha 2 é o emaranhado, que é descobrir qual é o teu perfil
hormonal que está em desequilíbrio. Se é estrogênio, se é progesterona, se é tireoide, se é cortisol, se é insulina, o que que é? E a trilha 3 é você nutrir sua ciclicidade, para que as coisas comecem a melhorar. Porque não tem como você ser aquele gráfico certinho, aquele gráfico perfeito, se tu tá com insulina ruim, se tu tá com desnutrição, tudo isso. Não tem como melhorar. Então, o que que a gente vai ver agora? Como começar os teus passos, tá? Então, na trilha 1, a gente faz um reset, que é uma detoxificação desses hormônios, dessa insulina, desse cortisol. Então, a gente precisa de uma qualidade boa desse corpo. O estrogênio é um hormônio super potente, ele precisa ser quebrado, neutralizado, eliminado. Então, ele precisa realmente que a gente faça um processo de reset, um processo de detoxificação nesse seu corpo. E como fazer isso, tá? A gente vai ter algumas estratégias que eu uso nos primeiros 15 dias do tratamento. Equilíbrio das proteínas, então tem momento que tem menos proteínas, momento que tem mais proteína. Equilíbrio dos carboidratos, por mais que todo mundo fale que carboidrato é vilão, no processo de detoxificação, ele é necessário. Então, aqueles detox que a gente vê no Instagram, de suco verde, ovo cozido, é um horror para a saúde da mulher. Mulher precisa de carboidrato, tá bom? Porque o carboidrato, o fígado precisa para eliminar. Então, só quer o carboidrato do pé de moleque, da paçoca? Não, né, gente? É carboidrato saudável. As brássicas, que são um grupo de vegetais específicos que agem no teu fígado. Então, não é só comer salada por comer. É comer salada, mas a salada certa para a mulher. A salada de cenoura hormonal também, que é esse momento que ela entra, que ela faz essa metabolização, a cenoura, cenoura com vinagre, com óleo de coco, ela encapsula esse excesso de estrogênio e manda embora para o teu corpo. Diminuir o disruptor endócrino, que é esse monte de porcaria que a gente coloca no nosso corpo, então a gente precisa, e modular o estresse. Então, o reset hormonal é uma estratégia de 15 dias, onde você tem um cardápio específico para isso, né? E faz também essas modulações. A trilha 2 já é um pouquinho diferente, é referente à modulação do perfil. Todas as minhas pacientes, elas fazem um teste, uma ferramenta que eu desenvolvi, que se chama scanner hormonal. Nesse scanner, a gente tem 9 perfis de hormonais que pode estar em desequilíbrio. Então, pode ser estrogênio baixo, estrogênio alto, progesterona baixa, testosterona, tireoide, insulina, cortisol. 90% das mulheres de mais de 35 anos, eles têm baixa progesterona. Então, esse equilíbrio de estrogênio e progesterona também é ruim. Mas, muitas vezes, elas, além disso, elas têm tireoide hipoativa, insulina alta. Então, a gente tem que ver qual é o perfil dela e traçar o plano. Onde que a gente vai atacar? Então, eu vou dar um exemplo. Se tu tem uma insulina muito alta, a gente ataca primeiro a insulina para ir depois para as outras fases, tá? Então, não é só um cardápio, porque recebe o cardápio, mas recebe todo o protocolo e tudo mais que precisa também, tá? E aí, a gente chega na terceira fase, né? Que ali nesse desequilíbrio, no caso, a progesterona. E eu falei que eu já ia trazer uma estratégia para vocês, né? A gente já aprendeu o que era a progesterona, mas o que a gente vai botar? O que nutre a progesterona, né? Muitas vitaminas e minerais, muita carboidrato, proteína, gordura, controle da glicemia, exercitar de acordo com o ciclo, um estilo de vida detox. E o que desnutre essa progesterona? Dieta com pouca caloria. Então, a mulherada aí fazendo dieta e passando fome, monótona, sem cor, problemas intestinais, baixo consumo de proteína. E eu botei em destaque aqui 2 coisinhas. Pensamentos tóxicos ou negativos, relação tóxicas com pessoas e o seu corpo. Isso aqui, gente, destrói hormônios. E você fica só pensando em uma cápsula, em um gel, mas
Quais são os pensamentos que tu tá tendo hoje, né? Quais são as relações que você está tendo? Isso é muito importante e é por isso que no meu método eu trago uma equipe multidisciplinar, porque só o prato não vai resolver. Eu tô aqui, isso aqui saiu de estudos. Eu tô mostrando para vocês que vocês precisam nutrir o seu corpo e sua mente e a sua energia. Então, é por isso que eu sou tão chata, eu não entrego só uma dieta, eu quero que você mude o seu estilo de vida, porque pensamento tóxico, relação tóxica, uma relação ruim com o seu corpo também destrói os seus hormônios, tá? E às vezes você só quer comer salada, mas na verdade tem muito mais coisa por trás. O equilíbrio da progesterona também, ele vem de magnésio, de vitamina C, de luz do sol, desses alimentinhos hormonais que eu falei para vocês, da redução do estresse. O magnésio mesmo, para a saúde da mulher, ele é super importante. Tem mais de 300 funções no corpo. Uma vitamina C, um limão por dia, já melhora essa sua vitamina C absurdamente e já melhora a sua testosterona também, tá? E a parte 3 da nossa jornada, dessa tríade do feminino, é a ciclicidade. É você entender como que funciona, né? O único caminho para a saúde da mulher é isso. Só que o teu corpo também tem que estar preparado, né? Então, você recebe nessa trilha 3 um cardápio para cada fase do seu ciclo, treino conforme o seu ciclo, produção, empreender, trabalhar conforme o seu ciclo, práticas integrativas. Então, esse equilíbrio contínuo entre os hormônios, entre a sua ciclicidade, é o que vai trazer mais disposição, emagrecimento, mais fertilidade. E isso não sou eu falando, né? É o que os estudos estão mostrando, é o que está vindo de mais moderno. Por quê? Porque mulheres estão se tornando cientistas, estão estudando e estão quebrando até então o que a gente aprendeu. E vocês hoje estão recebendo aqui o que há de mais moderno, porque lá na Europa já está se falando sobre isso, né? E eu tive que ir lá buscar para trazer para cá para vocês. Porque isso, as mulheres estão adoecendo por um motivo. E o motivo é porque elas se desconectaram. Elas começaram a trabalhar, viver uma vida fitness e foi pautada no masculino, tá? Então, a gente tem esses 3 passos para equilibrar. Essa minha tríade aqui que eu mostrei para vocês, que é a trilha 1, trilha 2, trilha 3. Isso aqui eu faço no meu consultório. Hoje eu não trabalho com consultas individuais, eu só trabalho com planos de acompanhamento, né? E nesses planos de acompanhamento são de 3 ou 6 consultas. Mas o que hoje vocês vão ficar sabendo por aqui de primeira mão, as meninas do grupo já sabe, já tem aqui algumas que já entraram na nossa, é a comunidade Feminina e Cíclica, Mulher Feminina e Cíclica, que é um programa de atendimento nutricional em grupo que é focada no feminino. O que eu senti que hoje eu faço um atendimento, é um atendimento prêmio, é um atendimento com acompanhamento contínuo, que não é só a consulta, tem toda essa parte, né, integrativa, mas eu senti que eu precisava trazer para o mundo uma forma de atendimento, desse meu atendimento que eu faço individual aqui no meu consultório, para mais mulheres e de uma maneira mais acessível também para todas vocês. E aí hoje, oficialmente nasce a comunidade Mulher Feminina e Cíclica, que é um projeto que eu gestei por muito tempo, e ele está muito lindo, e ele traz todo esse passo a passo. Por que que não é um programa de emagrecimento, um curso online? Não é. É um programa de atendimento nutricional em grupo, porque é um tratamento. Você vai ter fase 1, fase 2 e fase 3, e fora uma equipe multidisciplinar maravilhosa para fazer parte com você. Então, o que que acontece ao você participar da comunidade? Como que funciona? Você vai ter as suas boas-vindas, você vai entrar numa plataforma
que você vai ter encontros, aulas gravadas e tudo mais. Mas principalmente, você vai ter uma sessão de alinhamento comigo. Eu vou entender o teu caso e vou te levar para as rotas que mais fazem sentido para você. Seu primeiro momento, você já recebe um protocolo detox de 15 dias. Então, você já entra, já faz o seu protocolo, já recebe tudo, cardápio, tudo certinho que tu tem que fazer. A gente tem um grupo, então você pode chorar junto com a gente no grupo. Provavelmente eu vou, de tempos em tempos, fazer esse protocolo junto, porque eu gosto de fazer a cada 2 meses, meu protocolo detox, tá? Então, você já começa resetando o teu corpo, já limpando o teu corpo. Lá você vai ter o cardápio, mas também vai ter o protocolo de suplementação, de exames, de outras coisas que você vai estar recebendo também. Entra na comunidade, então você vai ter um grupo, amigas, para estar com vocês nesse momento. Você vai ter encontros quinzenais comigo e com convidadas também. Então, um encontro comigo uma vez no mês, certo? Onde tira dúvidas sobre seus casos, sobre o que tu precisa falar, da sua dificuldade. No nosso grupo, a gente vai ter estagiária, vai ter moderadoras. Então, tudo falando terapeuta de ciclicidade, te ajudando a fazer essas conexões, te apoiando também para você não desistir no meio do caminho. A gente vai ter uma plataforma de conteúdo sobre feminino, então você tem todo o meu curso Renascer Feminino gravado, você vai ser uma expert em hormônios, em ciclicidade. E depois que você saiu do seu protocolo de 15 dias, você já vai receber o seu outro cardápio, o seu outro protocolo, conforme o teu perfil hormonal e conforme a gente conversou lá na nossa sessão de alinhamento. Então, a segunda fase da sua alimentação, da sua dieta e das suas vivências vão ser baseados no teu perfil de equilíbrio. Então, meu amor, tu vai ter um protocolo feito para ti. Porque uma mulher que tem SOP, ela não pode ter o cardápio da mulher que tem deficiência de tireoide. São coisas completamente diferentes. Por isso que esses programas que você vê de emagrecimento por aí não estão errados, porque são pessoas diferentes, hormônios diferentes e dá choque, tá? Então você vai receber o teu cardápio, orientação de suplementação, tudo conforme o teu perfil hormonal. Depois, a terceira fase do teu protocolo é sobre ciclicidade. E aí, você vai estar recebendo a cada 2 meses um cardápio novo para você nunca enjoar. Mas não só sou eu. Isso aqui só foi sobre nutrição. Olha agora os bônus de lançamento da nossa comunidade. Quando eu falo comunidade, é porque a gente vai ter uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai ter treinamento, aula de yoga, clube do livro, vai ter receita, a gente vai ter acompanhamento de pesos e medidas uma vez no mês, para a gente ver também progresso no físico, a gente vai ter motivação, vai ter desafios e prêmios, então você vai ter uma gamificação bem legal para se manter motivada. A gente vai ter convidadas especiais, então eu já tenho esteticista, consteladora sistêmica, terapeutas, psicólogas, tudo trazendo para você. E a gente também vai ter o estudo bíblico, que a gente vai começar com as 12 mulheres da Bíblia, porque é importante, é um livro importante para a nossa vida, e é um livro que a gente pode trazer muito aprendizado. E eu quero que você nutra corpo, mente e espírito, a sua energia, porque muitas mulheres são famintas de algo que elas nem sabem o nome, e muitas vezes é um vazio espiritual que está nessa alma. Então, eu quero que você realmente tenha um protocolo completo. E o nosso lançamento, o mais especial, é 6 meses de acompanhamento. Esse é um programa de 3 meses, só que para você começar agora, 2025, não ter mais desculpa, quem entrar nesta turma, nesse lançamento, vai ganhar 6 meses comigo. Então, é realmente bastante tempo para a gente nutrir bem você de verdade e realmente você se tornar uma expert do seu corpo. Gostaram desses bônus, gente? Eu tô apaixonada, tô tão feliz, porque realmente eu acredito na equipe multidisciplinar, tá?
Como eu falei, não é um cursinho, não é só um programa de desafio, é um acompanhamento. Hoje, o meu acompanhamento de 6 meses, mais o reset, todo o meu método, ele custa R$ 3.450. Só que na comunidade, na nossa tríade, a gente está com um valor super especial. A gente está por apenas R$ 990, 12 vezes de 99 por 40 para 6 meses de acompanhamento, tá? É um valor super acessível, é menos que uma pizza por mês, é realmente para você cuidar da sua vida e mudar o seu 2025. Tudo que você vai aprender aqui, vai fazer, vai te acompanhar para o resto da vida. Mas eu não quero qualquer mulher, né, gente? Eu quero uma mulher que esteja disposta e comprometida ao quê? A fazer o tratamento. Aqui nesse QR Code que está o nosso site. Esse valor é um valor com esses bônus promocionais e a gente está com uma oferta bem especial. As 10 primeiras mulheres vão ganhar uma caixa box bem legal nas suas casas, vai chegar aí, então dá para fazer parte mesmo desse diferencial do mercado, de um produto que vai além do que um cardápio, além de uma lista de pode e não pode. É um trabalho diferenciado para você nutrir o seu corpo como uma mulher deve nutrir. Tá certo, gente, eu estou muito feliz de apresentar para vocês essa comunidade. Coloque aqui o QR Code de vocês, lá no grupo também vai ter disponível o link, tá no link da minha bio no Instagram também, e aproveitem, porque são 6 meses, tá? Depois o prazo vai diminuir, mas eu queria que realmente começasse um 2025 com o pé direito. Já tenho certeza, já temos a Leila, a Giovana, que estão tudo dentro, a Duda, que já está dentro, mas é para vocês. Minhas pacientes, quem é minha paciente aqui, também tem um diferencial, mas é uma apresentação, foi feito com muito carinho e com uma equipe integrada, né? Isso, uma equipe multidisciplinar. Não é só nutrição. Isso eu queria deixar muito claro, por isso que é uma comunidade. É você estar com outras mulheres também com o mesmo propósito. O que eu vou querer agora